Graças a Deus você é homem. Seja bem-vindo ao DHPH de Homem para Homem, o devocional do CMN Hombridade para você, homem. Quero mais uma vez lembrar você da importância de você ter esse material em mãos. Por favor, não é uma venda de um produto. Eu tenho sido muito edificado ao estudar cada semana aquilo que está escrito nesse devocional para mim e para você, homem. E são muito poucos os devocionais que são direcionados especificamente para o homem. Então eu gostaria muito que você tivesse, e não somente que você tivesse, mas que fizesse parte da sua leitura diária. São 100 devocionais para mim e para você, ok? O assunto de hoje vai ser dividido em duas etapas. Quando a batalha é pessoal. E hoje vamos falar a primeira parte. Qual a sua maior batalha como homem atualmente? Entre elas está a pornografia? Você tem orado, jejuado, lido a Bíblia e mesmo assim tem caído? Deus tem o socorro para você. Fica comigo e vamos conversar sobre as batalhas pessoais. Tiago, capítulo 1, 14 e 15, fala assim para a gente: ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, e quando esta o atrai, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ted Roberts compartilha nesse devocional sobre as batalhas de um homem, as batalhas pessoais. E ele era piloto de caça novato no Corpo de Fuzileiros Navais da América e compartilha que quando você é novato, os mais experientes o chamam de Pepita. Era tipo um apelido deles. E ele então foi atraído a voar para dentro do que é chamado por todos os pilotos a armadilha de batalha aérea no Vietnã. Alvo preparado para parecer tentador, mas projetado pelo inimigo para derrubá-lo a tiro. Então era um alvo, era uma armadilha que o piloto caía e ele era provavelmente alvejado pela artilharia antiaérea do local. E ele compartilha de sua luta pessoal contra a escravidão em questões sexuais, e a batalha contra essa escravidão se tornou algo pessoal para ele, assim como o desafio em relação ao seu voo. Eu gostaria de compartilhar com você que muitas vezes a gente está voltando a esse mesmo assunto sobre pornografia. Por quê? Porque muitos homens têm caído nisso e deixado de alcançar o seu potencial por causa deste pecado. E nós queremos ajudar você e caminhar com você. Estudos mostram o poderio do inimigo em relação à pornografia. Eu peguei esse estudo bem recente, peguei brasileiro, ele mostra no devocional a respeito do americano e também parte do mundo, mas eu quis pegar aqui no Brasil. Atualmente, em 2020, nesse período de pandemia, 22 milhões de brasileiros assumem consumir pornografia, sendo 76% homens e 24% mulheres. A fonte é o g1.globo.com. A classe A consome 14%, a B 49% e a C 37%. Os alvos de 18 a 24 anos, 27,72% desse público é dessa idade. 25 a 34 anos de idade, 28,71%. 35 a 44 anos de idade, 20,79%. 45 a 54, 15,84%. 55 anos ou mais, 6,93%. Casal que mora juntos, 45% deles usam a pornografia. O solteiro, 50% deles. Separado ou divorciado, 4%. E viúvo, 1%. A procura pelo fast porn mostra a procura por homens em 68% e pelas mulheres 32%. Ou seja, cresceu aqui por esse tipo de pornografia que eu não sei o que é, eu andei procurando, mas também não quis fuçar muito, né, para não ter nenhuma brecha nesse quesito. Eu não sei o que é fast porn, mas eu sei que isso tem crescido de uma forma crescente, né, na vida dos homens. Fast é rápido, porn é pornografia, deve ser alguma coisa entre rápido acesso, alguma coisa assim nesse sentido. Ou seja, você está em guerra. Sabemos que esse assunto, durante a nossa caminhada no devocional, a gente repetiu algumas vezes.
Mas eu quero mesmo que eu e você sejamos livres e possamos caminhar de vitória em vitória. O cenário é de guerra, os links aparecem do nada, os cookies também, além de muitos receberem de seus amigos, entre aspas, pelo WhatsApp ou outros aplicativos. Porque se você tem esse tipo de amizade, eu quero dizer para você que esse tipo de amizade está te levando para baixo. Pode ser um prazer momentâneo, mas a destruição é certa. Então cuide dos amigos que você tem. Não estamos falando ainda das mensagens enviadas por mulheres propondo uma saída certa, rápida, porque isso também acontece. Como vencer a pornografia que está tão facilmente o acesso em nossos dias? Não jogue o jogo de parecer que você está bem. Assim como o Ted compartilha que quando está sobrevoando aquele lugar perigoso e de alto risco, precisou pedir socorro para a base, pedir socorro para os seus amigos que estavam com outros caças e não ter o orgulho de ser o herói e acabar morrendo, pedir ajuda a homens e Deus, quantas vezes for necessário, também é um bom caminho a se trilhar. Assim como ele precisou de ajuda dos amigos para não cair na armadilha dos vietnamitas, eu e você também precisamos de homens de Deus para não cair nas armadilhas do diabo. Não ande sozinho, não fique sozinho, não tente vencer sozinho. A liberdade é possível quando clamamos a Deus e aos outros. Deus usa as pessoas para ministrar ao nosso coração. Falamos sobre orgulho no último devocional e muitas vezes essa falta de procurar as pessoas é resultado do orgulho, porque eu acho que eu posso vencer sozinho. Existe uma história muito interessante sobre os esquimós, o povo que vive lá no Círculo Polar Ártico, e é um lugar extremamente frio e extremamente perigoso, porque existem os lobos siberianos, aqueles lobos que chegam a medir do focinho até o rabo 2,15 m. E aí eles montaram uma estratégia para matar esse lobo. Qual que é a estratégia? Eles pegam uma espada bem afiada de 2 gumes, e aí eles colocam sangue na espada. Eles lavam ela com sangue e colocam fora. E aquilo congela, e eles vão lá e colocam mais uma camada de sangue, colocam para fora, congelam e vão colocando várias camadas de sangue naquela espada e ela fica congelada, repleta de sangue. Sangue aguça o cheiro dos lobos e eles vêm atrás disso. E aí eles começam a lamber aquela espada e começam a lamber, e aquele gelo da espada, do sangue congelado, começa a mortificar a sua língua. E sem perceber, eles estão lambendo a espada, já acabou o sangue, eles estão lambendo o seu próprio sangue e acabam morrendo. Assim é a pornografia. O diabo dá um pouquinho para você lamber, um pouquinho para você experimentar. E aquele pouquinho chama mais um pouquinho, chama mais um pouquinho. E quando o homem percebe, está traindo a esposa, abandonando a família, deixando os filhos atrás, porque se permitiu cair na armadilha do diabo. Ted compartilha que ele pediu socorro para os amigos que eram pilotos. E ele também pediu socorro para outros homens para vencer a pornografia, porque se tornou uma batalha pessoal. E esse é o nosso tema. Você precisa encarar isso. Isso vai fazer diferença na sua vida. Precisamos nos lembrar que Tiago 1,14,15 fala assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, o texto diz, e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o quê? Ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Eu quero dizer para você que muitas pessoas, até pessoas cristãs, têm utilizado a pornografia como algo para apimentar a sua relação sexual com a sua esposa. Isso não é algo que está apimentando, é você estar trazendo o espírito do diabo para a sua cama, para a sua intimidade com a sua mulher, e você está maculando o seu leito, e isso é pecado. Isso não agrada o coração de Deus. Isso é a mesma coisa que você furar aquele copo e começar a vazar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Isso vai acabar matando você. Não se engane, não deixe se enganar. As más conversações corrompem os bons costumes. Deus te chamou para a pureza, Deus te chamou para ser um vencedor. Não permita que os seus olhos sejam entregues à pornografia. Se você tem feito isso, há uma palavra no Evangelho que se chama arrependimento. E isso vai trazer um novo estilo de vida para você. Lembre-se, vencedores não são aqueles que nunca falham, mas os que nunca desistem. Você não morre afogado porque você caiu na água, mas você morre se você permanecer nela. Se você caiu no pecado da pornografia, se você trouxe isso para dentro da sua casa, peça perdão a Deus.
Entregue isso para o Senhor. Reconheça. Não ache comum aquilo que não é comum. Isso não faz parte. Deus deu para você a sua esposa. Ela é a sua amada. Ela precisa ser nutrida por você. Ela não é um objeto. Ela é a sua esposa, co-herdeira. Uau! Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Mateus 11:28 fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Permita outros homens serem o canal de Deus na sua vida. Caminhe conosco no currículo CMN Hombridade. Vamos vencer juntos, pois acreditamos que Deus pode purificar você e se tornar puro e santo. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Eu nunca me esqueço quando eu estava em Denver e aí começou a nevar, uma neve bem forte, e eu estava num parque, lá bem pertinho do bus station, e aí eu estava olhando aquilo, tinha o Capitólio, coisa mais linda lá, e a neve começou a cair, tinha várias cores, né, de árvores e vários carros, e aí a neve começou a cair, e de repente, quando eu olhei, vi tudo aquilo branquinho. Aí eu lembrei desse texto. Mesmo que tenha todo tipo de pecado que você possa ter cometido contra Deus, de várias cores, de vários momentos, de vários jeitos, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Mesmo que seja vermelho como a escarlata, se tornará branco como a neve. Uau! O nosso próximo devocional nós vamos continuar falando sobre esse tema, quando a batalha fica pessoal. Graças a Deus que você é um homem. Jesus venceu, então podemos vencer nossas batalhas nele. Que Deus te abençoe.